Fala, estudante de física, tudo bem com vocês? Aula de efeito Doppler, beleza? Vamos aí tentar entender melhor esse efeito Doppler? Se essa aula foi boa para você, no mínimo um joinha. Se você precisa de mais exercícios, se inscreva no canal ou vá no playlist de ondas. Lá você vai encontrar mais aulas de exercício de efeito Doppler. Bora pro quadro trabalhar? Aí, senhores, o que nós temos aqui, ó? Vamos lá comigo, ó. Vem comigo aqui, senhores, ó. Dois trens A e B, vírgula, têm apitos idênticos. Ponto final. Apitos idênticos. Então, o timbre é o mesmo. A intensidade é a mesma, certo? E, consequentemente, a frequência é a mesma. Então, eu posso afirmar que a frequência da fonte, tá? Tudo aqui é fonte, né? A frequência da fonte de A é igual à frequência da fonte de B, tá? Isso aqui, ó, é a frequência da fonte. Elas são iguais. O que ele fala? Um observador parado. Então, qual é a velocidade do observador? A velocidade do observador é 0 metros por segundo. Ok? Em uma das estações, ouve. O que ele fala? Ele ouve o apito A mais agudo que o de B. Então, aqui que nós temos a frequência que o observador percebe de A para ser mais aguda do que B, ela tem que ser o quê? Maior que a frequência que o observador tem, né? A sensação que o observador tem de quem? De B, certo? Isso tem que acontecer. Aí nós vamos ter o seguinte: qual ou quais das situações abaixo podem viabilizar o caso proposto? Qual é o caso proposto? A frequência de A ser maior que a de B, o apito A para o ouvido do observador vai parecer que é mais agudo, tá? Então vamos lá. Possibilidade 1. Qual que é a possibilidade 1? A possibilidade 1, o trem A e trem B se aproximam do observador. Então estaria aqui, ó. Esse desenho aqui seria da possibilidade 1. Então aqui tem um apito, então vai vir aqui uma onda sonora até o nosso observador. O apito B também vai emitir uma onda sonora que vai até o quê? O nosso observador. Então agora você tem que entender o seguinte: tanto o apito A como o apito B, a velocidade do som, tá? A velocidade do som. Vou colocar mais forçado aqui. A velocidade do som está em direção ao meu observador, tá certo? Velocidade do som. Beleza. Mas a velocidade da fonte, quem é a fonte? É o apito, mas o apito está ligado no trem. Então é a velocidade do trem, né? A velocidade de A e a velocidade de B tem a mesma direção e o mesmo que? Sentido, tá, senhores? Então a velocidade de A e a velocidade de B. E no caso, tanto A como B tem a mesma direção e o mesmo sentido de quem? Da velocidade do som. A fonte e o som têm a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, vem cá para a nossa fórmula. Como que é a nossa fórmula? Nossa fórmula é o seguinte: em vez de ser, muitas vezes o aluno, quando vai estudar efeito Doppler, ele vê aquela equação daquele tamanho, ele confunde, né? Ó, para ficar mais simples, mais compacta a nossa equação, eu posso falar o seguinte: a frequência que o observador percebe dividido por quem? Pela velocidade do som em relação ao observador, pela velocidade do som em relação a quem? Ao observador, vai ser igual a quem? A frequência da fonte, certo? Dividido pela velocidade do som em relação a quem? A fonte. Beleza, senhores? Então, toma aí. Então, eu preciso saber quem que é as velocidades relativas. Aqui comigo, ó. Velocidade relativa do som em relação ao observador.
é a velocidade do som menos a velocidade de quem? Do observador. Só que a velocidade do observador é zero, né? Então eu poderia brincar, ó, isso aqui é zero. Poderia desconsiderar. Então a velocidade do som em relação ao observador, em todos os casos, seria igual a quanto? Seria igual à velocidade de quem? Do som. Certo? Beleza até aí? E a velocidade do som em relação à fonte. A fórmula é essa, velocidade relativa, é a velocidade do som menos a velocidade de quem? Da fonte. Isso é velocidade relativa, tá? A velocidade do som menos a velocidade da fonte. Aí tem que estudar vetor, aqui no canal tem um playlist só de vetores, aí você entender por que seria um menos o outro. Bom, no caso, se nós consideramos para a direita positivo, a velocidade do som é positiva. E a velocidade, tanto do trem A como do trem B, também é positiva. Mais com menos vai dar o quê? Vai dar menos. Então aqui eu posso falar então que a velocidade relativa é a velocidade do som menos a velocidade de quem? Da fonte. Voltando para a minha equação, olha o que eu posso escrever aqui, ó. Eu posso falar o seguinte, que a frequência do observador vai ser a frequência da fonte, certo? Dividido por quem? Dividido pela velocidade do som em relação à fonte, então seria a velocidade do som menos a velocidade de quem? Da fonte. Esse aqui está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando, vezes a velocidade relativa do som em relação ao observador, que é a própria velocidade de quem? Do som, certo? Show de bola? Aí você tem que entender o quê? A frequência da fonte é a mesma, tanto para o A como para o B. A velocidade do som é a mesma, tanto do A como para o B, certo? Quem é que muda? Quem é que pode mudar? A velocidade da fonte. A velocidade da fonte que pode mudar. Então aqui eu tenho algumas possibilidades. Quais vão ser as possibilidades que eu tenho? Ó, as possibilidades que eu tenho, vem cá comigo, ó, seria velocidade do trem A igual à velocidade do trem B. Se a velocidade deles forem iguais, o que vai acontecer? Frequência igual, velocidade do som igual e velocidade da fonte igual, o que eu vou ter? A frequência que o observador tem do apito A vai ser igual à frequência que o observador tem do apito quê? B. Vou colocar esse negócio aqui, ó. Tá? Agora, se o quê? A velocidade do trem A for maior que a velocidade do trem B, o que vai acontecer? Você concorda comigo? Se o trem A tiver uma velocidade maior, o que vai acontecer aqui com o resultado? Vem cá comigo ver se você entende. Se você aumentar a velocidade da fonte, o resultado do denominador vai ficar menor. Quanto menor o resultado, maior será a frequência. Magno, não entendi. Vem cá comigo aqui no rascunho. Ó. 1 dividido por 1 dá quanto? 1. 1 dividido por 10 dá quanto? 0,1. Quer dizer, quanto menor for o denominador, maior o resultado. Quem é que vai diminuir o denominador? Vai ser a velocidade. Se eu aumentar a velocidade da fonte, o que vai acontecer? O denominador fica menor e o resultado fica maior. Então, no caso, se a velocidade do trem A for maior que do trem B, a frequência de A percebida pelo observador vai ser maior que a frequência de B percebida pelo observador. Quando a frequência é maior, é porque o som é agudo. Então aqui, ó, a letra A pode? Pode, senhores. Ela só pode existir em qual condição? Ela só pode existir na condição quando a velocidade do trem A for maior que a velocidade do trem B. O item 1 pode? Pode sim, senhores. Quando o quê? Quando
a velocidade do trem A for maior que a velocidade do trem B. Portanto, a velocidade da fonte A é maior que a velocidade da fonte B. Nesse caso, pode. Ele não está afirmando que todos os casos de aproximação vai ser o som de A mais agudo que o de B. Está perguntando se nesse caso pode acontecer. Pode acontecer? Pode. Então, tudo que tiver item 1 está valendo, certo? Então, todo mundo tem item 1, a letra B está fora, porque não tem item 1, e a letra E está fora, porque não tem item 1. As demais a gente tem, certo? Se você estivesse fazendo prova, notem que tem item 2, item 2, item 2. Para ganhar tempo, você não precisaria analisar o item 2, porque ele pertence a uma dessas 3 respostas. Certo? Mas como a gente aqui não está fazendo prova, a gente está estudando, a gente vai fazer o item 2. O item 2 fala o seguinte: os trens A e B afastam-se do observador. Então vem cá comigo, vamos lá de novo. Tá? Agora é aqui, tá, senhores? Vou apagar isso aqui, que isso aqui é um rascunho, né? Eles estão agora se afastando. Quando eles estiverem afastando, o som vai estar chegando para ele aqui, né? E o som desse daqui vai estar chegando aqui para ele, certo? Então aqui eu posso afirmar que a velocidade do som está para a esquerda, velocidade do som, tá? Tanto do trem A como do trem B. Todos os dois, porque os dois estão se afastando. Que mais, senhores? Só que a velocidade da fonte, que é a velocidade do trem, certo? Que seria a minha velocidade do trem, está para onde? Para a direita. E aí nós vamos ter que começar a pensar. Velocidade do som em relação ao observador é a velocidade do som menos a velocidade de quem? Do observador. No caso, a velocidade do observador é 0, porque ele se encontra em repouso, certo? Ele está em repouso, como o texto falou. Então, a velocidade do som em relação ao observador é quanto? A própria velocidade do som, certo? Agora, senhores, é o seguinte. Quando eu tenho velocidade relativa, tá? Com a mesma direção, no mesmo sentido, vai subtrair. Quando eu tenho sentidos opostos, eu vou somar. Por quê? Porque se eu pegar a fórmula aqui, vamos colocar a fórmula. Vou colocar aqui o lado do som, né, que eu estou ouvindo, que é o positivo. Esse é positivo e esse é negativo. Então ficaria assim, velocidade do som em relação à fonte seria a velocidade do som menos a velocidade de quem? Da fonte. Coloca sempre o som positivo para você não confundir com o sinal, tá? Velocidade do som em relação à fonte, a velocidade do som seria positivo, o menos que aparecer aqui seria da fórmula, só que a velocidade do trem ou a velocidade da fonte seria o quê? Negativa, porque eu estou considerando que para a esquerda é positivo e para a direita é o quê? Negativo. Aí menos vai dar o quê? Vai dar mais. Então aqui eu poderia falar o seguinte: a velocidade do som em relação à frequência seria a velocidade do som mais a velocidade da fonte. Vamos montar nossa equação. Nossa equação é como? Frequência para o observador dividido por quem? Dividido pela velocidade relativa do som em relação ao observador, dividido pela frequência da fonte, dividido pela velocidade do som em relação a quem? A fonte. No caso aqui, senhores, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a frequência do observador vai ser igual à frequência da fonte, não é isso? Vezes, esse está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Velocidade do som em relação ao observador é a própria velocidade do som. Dividido por quem? Pela velocidade relativa do som em relação à fonte, que vai ser a velocidade do som mais a velocidade de quem? Da fonte, certo? Agora, o que eu tenho que entender? Quem é que vai alterar? Frequência da fonte? Não. Velocidade do som? Não. A velocidade do trem, que é a velocidade da fonte, pode alterar? Pode. A do A pode ser maior, menor, entendeu? Então, vamos lá. O que vai acontecer?
Então, se eu aumentar isso daqui, ó, se eu aumentar isso daqui, o denominador aumenta. O que acontece com o resultado? Diminui, certo? E aí a gente vê com aquelas possibilidades. Se a velocidade do trem A for igual à velocidade do trem B, o que eu vou ter? Que a frequência que o observador ouve do A é igual à frequência que o observador ouve de quem? Do B. Aí eu não consigo nem perceber se é mais agudo nem mais grave. Para mim vai estar na mesma frequência. Caso a velocidade do trem A seja menor que a velocidade do trem B, ou a velocidade do B é maior do que o A, se eu aumentar a velocidade, aumenta o denominador e diminui o resultado. Então aqui eu posso falar o seguinte: se a velocidade é maior, a frequência será o quê? Menor. Então eu posso dizer que a frequência, certo, que o observador percebe do apito A vai ser maior que a frequência que o observador percebe do apito B. Então, no caso aqui, ele pergunta se pode. Pode. Quanto é que pode? A velocidade do trem A for menor que do trem B. Aí, no caso de afastamento, seria essa. Então, pode essa aqui? Pode. Então, item 2 poderia. Precisaria ter analisado ele? De jeito nenhum. Por quê? Porque já tinha todas as respostas possíveis, né? Porque eu já tinha acertado a 1, tinha descartado as outras duas. Vamos para o item 3. Agora, o item 3 tem em todas? Não. O item 3 não tem em todas. Tem nessa e nessa, mas não tem aonde? Na letra A. Então, a gente tem que analisar o item 3. O trem B afasta-se do observador, enquanto o trem A está parado. Então, vem cá, vamos lá comigo. Ó. Vamos analisar agora o caso. Tamo aí, senhores. Desenho do item 3. Pronto, tá? Vamos lá só revisar o item 3. O item 3 fala o seguinte: o trem B afasta do observador. Então, aqui, ó, o trem B se afasta. Então, o que vai acontecer? O som emitido por ele vai vir em direção ao observador. Então, a velocidade do som aqui, ó. Velocidade do som, tá? Velocidade do som está para cá, mas a velocidade do trem está para cá, tá, senhores? Beleza, show de bola. Tranquilo até aí, certo? Agora, o trem A está parado. Então, agora vai ser aqui, ó, velocidade do trem A é igual a quanto? A 0 metros por segundo. Velocidade do observador é igual a quanto? 0 metros por segundo, tá? Se, agora presta atenção, se a velocidade do trem A está parado e ele apita e manda uma onda sonora para o observador, no caso, como ele está parado, a frequência de A é igual à frequência que o observador percebe de A, sem alteração nenhuma, porque os dois estão o quê? Parados, ok? Beleza? Já no caso de B, aí temos lá, né? Frequência do observador vai ser igual a quem? A frequência da fonte dividido por quem? Pela velocidade do som mais a velocidade da fonte vezes a velocidade do som. Que a gente acabou de demonstrar aqui, ó, no item 2, tá? A gente fez aqui, ó. Certo, senhores? A gente fez toda a análise aqui, ó, do item 2. Então, não estou repetindo ela. O que a gente percebeu? Se eu aumentar a velocidade da fonte, o que vai acontecer com a frequência? Vai o quê? Diminuir, tá certo? Aí que tá a questão. Se o trem se move afastando, ele tem qualquer velocidade, ok? Então, ele vai somar isso daqui e esse resultado, certo, senhores? Esse resultado vai ser o quê? Sempre o quê? Sempre menor. Então, aqui eu posso afirmar que a
frequência, aqui eu só tenho uma possibilidade, né? Que a frequência que o observador A percebe vai ser o quê? Maior que a frequência que o observador B. Porque para o observador A, o que acontece? Isso aqui dá zero porque a fonte está parada. A velocidade é igual, corta, certo? Vai cortar esse resultado. Mas para o B que está em movimento, nós vamos ter um denominador aqui e nós vamos fazer essa divisão, certo? E esse resultado aqui do denominador vai ser maior. Então não vai cancelar. Então sempre vai ser um resultado que menor. Certo, senhores? Então aqui o item 3 pode acontecer? Item 3 pode acontecer. Certinho aqui, senhores. Item 3 pode acontecer. O item... então item 3 acontecendo, a letra A está fora. Agora, quem vai acontecer aqui? O item 4 não tem nenhum dos dois. Não tem. Se você estivesse fazendo prova até aqui, o que você ia fazer? Você ia falar assim, não vou analisar o 4, porque o 4 já é falso. Eu tenho que analisar quem? O 5. Certo? Porque o 4 não tem nenhuma das duas respostas. Ok? Mas, como não é prova, vamos analisar o item 4. O que o item 4 fala? O trem A afasta-se do observador enquanto o B permanece parado. Acabamos de fazer isso aqui. Só que seria o quê? Invertido, né? O item 4 seria o mesmo desenho, certo? O item 4 seria o mesmo desenho. Vou pegar aqui, né? Olha lá, o item 4 com um desenho muito parecido, né, senhores? Ó, peguei que fiz o desenho. O que acontece aqui no item 4? O B agora é a velocidade do trem B que está o quê? Parado. Então, a frequência do trem B é igual à frequência que o observador percebe de B. É igualzinha, certo? Só que a frequência de A que está se afastando é essa daqui, ó. Vamos copiar ela aqui, ó. Vamos aqui, ó. Já dá um copy aqui que é a mesma. Já fizemos essa análise. Você já entendeu. O que vai acontecer agora? A frequência aqui, independente da velocidade de A, vai no trem A, vai ser menor que a frequência do trem B. Então, aqui eu posso falar o seguinte, ó, que a frequência do observador de A vai ser o quê? Menor que a frequência que o observador percebe do apito quê? B. E essa frequência não é possível, senhores. Não é possível. Porque ele quer um som agudo de A. O som ser agudo, a frequência tem que ser maior. Então, o item 4 está o quê? Fora. O item 4 não é possível. Item 4 não é possível. Já ia matar, que a resposta seria o quê? Letra C. Mas aqui não estamos fazendo prova, certo? Se já estivesse fazendo prova, a gente já tinha matado isso há muito mais tempo. Mas o item 5 é verdadeiro. Por que ele é verdadeiro? Porque ele fala o seguinte: o trem B afasta-se do observador enquanto o trem A se aproxima do observador. Então vem cá comigo, ó. O item 5 aqui, tá, senhores? O item 5. Olha, veja bem o que acontece. Nós temos aqui o trem A se aproximando. Então, isso aqui é a velocidade de quem? Velocidade de A. Certo, senhores? Aqui é a velocidade do trem B. E aqui é a velocidade do som, ok? Aqui é a nossa velocidade do som. No caso do som de A, tá? A velocidade do som de A, certo? Então, vamos ter que analisar caso a caso. O que nós temos aqui? Todos dois estão em movimento. Então, aqui, ó. Frequência do observador dividido pela velocidade do som em relação ao observador é igual à frequência da fonte dividido pela velocidade o quê? Do som em relação a quem? A fonte, certo? Beleza? Até aí? Então, o que acontece? Veja bem. Posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Frequência do observador seria quem? A frequência da fonte
vezes a velocidade do som. Por quê? Porque a velocidade do observador é zero, já discutimos sobre isso daí, né? E aí, o que ia acontecer? No caso do trem A, o som e a fonte estão na mesma direção. Então, seria a velocidade do som menos a velocidade de quem? Da fonte. Isso aqui, tá, senhores? Ó, isso daqui para o meu trem A, ok? Já para o meu trem B, seria... Vou até colocar aqui, né? Poderia ter colocado aqui um A, né? Mas tudo bem. Vou colocar A. Certo? Para o observador, né? A fonte B vai ser quem? A frequência vezes a velocidade do som dividido por quem? A velocidade do som em relação à fonte. Só que elas agora têm sentidos opostos. Nesse caso, eu somo. Então, vai ser velocidade do som mais velocidade de quem? Da fonte. Se você observar, velocidade do som é igual para os dois. Igualzinho. A fonte é a mesma. Tá? Então, quem é que muda? Esse daqui vai estar menos. Então, o denominador dele vai ser menor. Então, aqui, ó, o denominador vai o quê? Diminuir. O que vai acontecer com a fonte? Vai aumentar. E aqui, como aqui está somando, o denominador vai aumentar e a fonte vai o quê? Diminuir. Conclusão, a fonte de A para o observador, certo? Vai ser maior, né? Vai ser maior que a fonte, né, que o observador percebe de B. Então, o som continua agudo. Então, 5 está o quê? Correto. O 5 está correto, tá, senhores? O 5 aqui, ó, está corretíssimo. Não se esqueça de inscrever, curtir, compartilhar. Fica com Deus. Fui. Acabou.